Então, pronto. Bem, o nosso tópico nessa semana é o presente perfeito, tá? Que é o present perfect, em inglês. Esse é um tempo verbal muito frequente na língua inglesa, tá? E ele tem duas acepções, né? A gente usa o present perfect em duas circunstâncias. E a primeira delas é nessa que vocês estão vendo aí na tela, tá? Quando a gente quer expressar uma ação com tempo indeterminado, quer dizer, é muito mais importante você expressar o fato do que o tempo em que ele aconteceu, tá? Então, a gente costuma dizer que o present perfect ele é empregado para expressar uma ação sem tempo, certo? Ela está finalizada, porém, sem um tempo definido. Nesse aspecto, nesse tempo, essa expressão de ação do presente perfeito é semelhante ao nosso pretérito do perfeito em português. Por isso que, às vezes, as pessoas confundem um com o outro, tá? Então, quando você expressa uma ação dessa natureza em inglês, o paralelo que você deve fazer é com o pretérito perfeito, com a ideia do já. Então, eu já fiz alguma coisa, tá? Então, esse já do português, você sabe que é finalizado, mas você não sabe quando, certo? Não existe um advérbio de tempo fechado, fixo, definido, específico para aquela ação. Então, quando você quer expressar esse tipo de ação onde o tempo não é importante, você usa o presente perfeito, tá? O present perfect. E ele é usado em inglês feito água, como se diz popularmente, tá? Muito, muito frequente. Agora, se você quer dar importância, se você precisa dar ênfase ao tempo, se você vai expressar o advérbio de tempo daquela ação, tá? Se você quer dizer, olha, essa ação foi terminada no passado e ela tem um tempo definido. Eu quero que você entenda que foi há tantos dias atrás, ou foi ontem, ou foi hoje de manhã, desde que o contexto estabeleça que hoje de manhã foi passado, né? Aí você não pode usar o presente perfeito. Você tem que usar o passado simples, certo? Então, esse contraste eu coloquei aí para vocês acompanharem, certo? O presente perfeito, ele tem o verbo have como auxiliar, seguido do particípio passado de um outro verbo qualquer, tá? Então, ele é um tempo composto, correto? Se você traduzir ao pé da letra, não vai dar certo para esse sentido que nós estamos mostrando aqui, quando ele tem esse contraste com o passado simples, tá? Então, se vocês observarem a tarefa que foi colocada lá na plataforma para vocês, vocês têm um exercício onde você tem que colocar o presente perfeito, apenas, tá? Completar com o presente perfeito. Então, vocês vão observar lá que, mesmo quando há um período de tempo, esse período de tempo não é terminado, tá? Ele é contínuo, ele é indeterminado. E o outro exercício é para vocês, então, fazerem o contraste. Aí, o que é que vocês vão observar? Aquela ação onde existe um advérbio de tempo definido, ou um período de tempo específico, como vocês estão vendo aqui no caso yesterday, mas podia ser last night, last week, um advérbio de tempo específico, definido. Você terá que usar o passado simples, tá? Se não houver esse advérbio de tempo definido, específico, então você deve usar o present perfect, ou presente perfeito, que é formado pelo verbo have, que tem o has na terceira pessoa, né? Então é he, she, it, has,
mais o particípio de um outro verbo. Se o verbo for regular, basta colocar o ED, que vocês estão vendo ali. É igual ao passado do verbo, tá? Agora, se o verbo for irregular, aí você terá que ter uma lista para ver qual é a forma do particípio daquele verbo. Então, nós estamos agora iniciando essa semana o estudo do presente perfeito, tá? Ele tem duas acepções, como eu disse. Esta primeira é expressar uma ação de tempo indeterminado. Então, por exemplo, ó, I have finished my activity. Aqui eu não posso dizer há 2 horas atrás, ontem, tá? Ontem à noite. Eu não posso usar o advérbio de tempo, porque aqui, para mim, o mais importante é a ação e não o tempo em que ela aconteceu. Então, a ideia, olha, como vocês estão vendo aí no paralelo que eu fiz, é do pretérito perfeito no português com a ideia do já. Quer dizer, eu já fiz aquilo. Eu só não quero dizer quando, não interessa para mim quando, eu nem me lembro quando. Eu só sei que eu já fiz. Então, essa é a ideia do presente perfeito. Agora, se você quiser enfatizar o tempo em que a ação ocorreu, aí você precisa usar o simple past, como eu coloquei aqui embaixo. Olha, I finished my activity yesterday. Então, aqui eu sei quando foi e eu quero dizer quando foi. Então, olha, eu terminei minha atividade ontem. Vejam que aqui não tem já, certo? Porque o já é um advérbio indeterminado. Já é quando? Ninguém sabe, tá? Então, a cultura do inglês ela é muito frequente nesse aspecto do tempo indeterminado, tá? Então, as pessoas usam muito o present perfect. Por exemplo, I have eaten. Eu já comi, tá? Para mim não interessa quando foi que eu comi. Eu já comi. Olha, tu não queres um pedaço de bolo? Não, não, não. I have eaten. Então, eu já comi. Eu posso, se eu quiser, usar a palavra já lá na minha frase. Eu posso usar a palavra já em inglês lá na minha frase. Mas eu não preciso disso, tá? Eu simplesmente sei que quando eu expresso uma ação no present perfect, sem estabelecer um período de tempo, esta ação expressa algo terminado, tá? Porém, sem o tempo definido, sem o advérbio de tempo presente. E essa é o nosso assunto dessa semana, tá? Alguma pergunta, gente? Deu para vocês entenderem essa diferença? É só vocês pensarem no português, tá? Deu sim. Oi? Deu para entender, sim. Tá. Lembrem que depois eu vou disponibilizar o vídeo lá, tá? Para vocês poderem acessar, certo? Essa é a diferença básica do presente perfeito para o simple past, tá? E as pessoas costumam confundir muito esses dois tempos verbais, tá certo? Mas não tem por que fazer confusão. O tempo é indeterminado, present perfect. O tempo é definido, é determinado no passado, simple past. Tanto que o advérbio ou o contexto que determina essa definição de tempo precisa aparecer lá se você utilizar o simple past, tá certo? Bom, eu vou interromper o vídeo, tá? Para não ficar muito pesado.